Unidade 2, matrizes, determinantes, progressão aritmética e progressão geométrica. Aula 16.2, conteúdo, progressão geométrica, aplicações. Habilidade, utilizar conhecimentos algébricos geométricos como recurso para construção e argumentação. Boa tarde, voltei aqui, professor Emerson Marão, para dar continuidade à segunda parte da nossa aula de hoje. Hoje, falando sobre progressão geométrica, né, o professor Carlos Bastos deu início aí à fórmula que determina os termos, né, a razão e o enésimo termo de uma progressão geométrica. Falou também sobre Thomas Robert Malthus, que viveu entre os séculos 18 e 19, que é considerado o pai do pessimismo, né? Vocês têm um desafio aí para responder para eles, né? E vamos ver. Então, por falar nisso, vamos para a nossa revisão? Termo geral de uma progressão geométrica. Se vocês observarem direitinho, a fórmula do termo geral de uma PG, ela está associada a uma função exponencial, né? Se vocês estão lembrados, né? Numa função exponencial nós tínhamos a seguinte expressão: f de x igual a, né, elevado a x. E aqui é a mesma coisa, né? Só que nós estamos tratando de função. Então, no caso de sequência, nós vamos utilizar essa expressão aqui, ó. A n, né, é igual a 1, que multiplica q elevado a n menos 1. Onde a n é o último termo, né, que nós chamamos de enésimo termo. O A1 é o mesmo definido na sequência aritmética, na PA, que é o primeiro termo. Só que na PG, para não confundir uma sequência com a outra, ao invés de usarmos R, agora nós usamos Q como razão, onde Q é obtido quando você divide o termo pelo seu antecessor, ou seja, A2 dividido por A1 poderia ser também A3 dividido por A2, poderia ser A4 dividido por A3, e assim sucessivamente, correto? E N representa a posição do termo dentro da PG, ou seja, a localização dele na sequência, correto? Pois bem, agora que nós revimos, né, a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, vamos ver o que nos aguarda no desafio dessa aula. Vamos para ele. Desafio do dia. Uma indústria produziu 30 mil unidades de um certo produto no primeiro bimestre de 2015. Supondo que sua produção tenha duplicado a cada bimestre, responda. Letra A. Quantas unidades desse produto foram produzidas no último semestre de 2015? Então vamos prestar muita atenção nessa pergunta aí. E qual foi o total de unidades produzidas em 2015? Então anotem aí, vou dar um tempo para vocês, beleza? Muito bem, após aí a análise do nosso desafio, vamos dar continuidade à segunda parte da aula de hoje. Então, para a cartela. A nossa questão aqui, exemplo contextualizada, ela vem da FUNESP, né? Várias tábuas iguais estão em uma madeira
a espessura de cada uma é de 0,5 centímetros. Forma-se uma pilha de tábua, colocando-se uma tábua na primeira vez e, em cada uma das vezes seguintes, tantas quanto já estejam na pilha. Ou seja, na pilha na primeira vez, pilha na segunda vez vai ter o dobro, pilha da terceira vez vai ter o dobro do que tinha na segunda, ou seja, na primeira tinha uma, na segunda duas, na terceira vão ter 4, né, tábuas. E assim sucessivamente. Determine ao final de 9 dessas operações, né, quantas tábuas terá a pilha, a altura em metros dessa pilha. Beleza? Muito bem. Então vamos pegar o nosso problema e vamos fazer a interpretação do mesmo, né, de uma sentença escrita agora para uma linguagem matemática. Se nós considerarmos a primeira pilha, vamos colocar aqui, vamos selecionar isso daqui, aí vamos colar, vamos retirar aqui vamos atribuir aqui, né, que cada pilha dessa seja um termo da nossa progressão geométrica. Então, nós teríamos a primeira pilha como A1, a segunda pilha como A2, a terceira pilha como A3 e assim sucessivamente. O problema pede que a gente determine ao final de 9 dessas operações quantas tábuas terá a pilha. Então, na realidade, nós temos que determinar o A9. Nós sabemos que a expressão que nos permite calcular os termos, né, de uma progressão geométrica é dado por essa expressão aqui. E nós temos, de acordo com os dados, as seguintes informações vindas do problema. Vamos montar aqui. Vamos ter A1, que representa o número de tábuas na primeira pilha. A2, 2, que representa o número de tábuas na segunda pilha. A3, 4, que é o total de tábuas na terceira pilha e assim sucessivamente. E vamos determinar. Aí você pode chegar e questionar assim, mas professor, se eu continuar dobrando o número de tábuas, eu não vou chegar ao A9? Vai. Mas nós só colocamos o A9 aqui porque como nós estamos nos familiarizando, né, pegando o jeito da fórmula, nós estávamos trabalhando com números pequenos. Mas suponha que você, ao invés de calcular o nono termo dessa PG, você tivesse que calcular, vamos supor, o 30º. Olha o trabalho que tu ia ter, né, de sair multiplicando o termo. Ia chegar um momento em que você ia sentir a inviabilidade, não ia ser negócio você está multiplicando os termos, você ia perder muito tempo. E em avaliações externas, como
o Enem, o SIS, né? Você não pode se dar ao luxo de perder tempo, correto? Então vamos aqui catalogar os dados. Nós temos o A1, que é 1. Nós temos a razão. Por que que nós temos a razão? Porque nós temos conhecimento do A2. E temos conhecimento, deixa eu colocar passo a passo aqui, para todo mundo acompanhar o raciocínio. A razão não é A2 dividido por A1. Então eu posso ter o seguinte: quem é A2? É 2. Quem é A1? É 1. 2 dividido por 1, 2. Então nós temos aqui o valor da razão. E também sabemos o valor de n. Qual é o valor de n? 9, porque não é a nona pilha? Não é isso aqui que nós estamos procurando? Agora, basta substituir os valores obtidos aí do problema na nossa expressão. Substituindo os dados obtidos do problema nos parâmetros da fórmula, teremos A9, A1, que é 1, a razão, que é 2, n, que é 9, menos 1. Então, quem é a 9? Vai ser igual, repete aqui, né? Subtrai ali, aí eu vou ter 2 à oitava. A nona vai ser igual a 1, que multiplica. Quem é 2 à oitava? Né? Seria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256. Eu vou mudar esse ponto aqui para não confundir um valor que é 1 vezes 256, né, por 1256. Então eu vou colocar 1 vezes 256. Então a nona, o A9, vai ser igual a 256. Ou seja, na nona pilha, nós teremos 256 tábuas. Que é essa nossa primeira pergunta, né? Vamos ter aqui a resposta: 256 tábuas. Ele quer saber a altura em metros da pilha, dessa nona pilha, correto? Ele quer saber em metros. Melhor pegar só a pergunta, copiar e trazer para cá para baixo. Nós sabemos que a nona pilha possui quantas tábuas? A nona pilha possui 256 tábuas. De acordo com o problema, cada tábua possui 0,5 centímetros de espessura, ou seja, meio centímetro. Então, nós podemos fazer a seguinte regra de 3. Nós temos aqui os centímetros e aqui as nossas tábuas. Nós sabemos que 0,5 centímetros é uma tábua. Quantos centímetros nós teremos em 256 tábuas? Então, nós vamos multiplicar aqui, que é uma
regra de 3 simples, né, diretamente proporcional. Então, nós vamos ter 1 vezes x, 0,5 vezes 256. Vamos fazer a continha aqui. 256 que multiplica 0,5. Então, eu vou ter 30, vão 3. 25 com 3, 28, vão 2. 10 com 2, 12. Só tem uma vírgula, né? Entre uma casa e outra, né? Dos fatores. Então, isso daqui vai dar 128, o quê? Centímetros. Só que nós queremos a resposta em quê? Em metros. Como é que nós vamos fazer isso daqui? Nós sabemos que 1 metro tem relação direta com os centímetros, não é isso? Metro. Vou fazer de outra cor aqui para não confundir os desenvolvimentos. Metro corresponde a uma determinada quantidade de centímetros. Então, eu tenho que 1 metro corresponde a quantos centímetros? 100 centímetros. Quantos metros eu vou ter em 128 centímetros? Então, vou colocar aqui o 128, o que recai numa outra regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então, nós vamos multiplicar aqui, ó. 100 vezes x, 100x. E 1 vezes 128, 128. Então, x vai ser igual a 128 dividido por 100. Como eu estou dividindo por 100, basta deslocar a vírgula 2 casas da direita para a esquerda. Então, ó, se eu tenho 128, significa dizer que a minha vírgula está aqui, ó. Se eu vou deslocar 2 casas para a esquerda, por que 2 casas para a esquerda? Porque eu tenho 2 zeros. Então, vai ficar o quê? 1,28 metros. Então, a nossa pilha, né, terá que altura? A nossa pilha terá uma altura de 1,28 metros, beleza? Ok, concluímos o desenvolvimento e nós vamos repetir esse desenvolvimento agora com ele feito na cartela. Por isso que é importante que a gente preste atenção e evite as anotações, beleza? Se nós organizarmos a quantia de madeiras em cada pilha, né, teremos formado uma progressão geométrica. Então, ó, é aquela ideia, né? Uma tábua, duas tábuas, né? 4 tábuas, ou seja, sempre vai dobrando. Com isso, podemos identificar o que? A nossa razão, né? Como é que se obtém a razão? Dividindo um termo pelo seu antecessor. Então, eu posso dizer que eu tenho A2 dividido por A1. Quem é A2? A2 é 2. A1 é 1. 2 dividido por 1, 2. Poderia fazer também assim, ó. Q igual a A3 dividido por A2. Quem é A3? A3 é 4. Quem é A2? É 2. 4 dividido por 2, 2.
Também daria certo? Daria. Próximo passo. Agora que já identificamos que a razão da PG é 2, podemos utilizar a fórmula do termo geral para saber quantas tábuas haverá na nona pilha. Então, vamos puxar um pouco para cá, para termos mais espaço e visualizarmos somente o desenvolvimento. A fórmula do termo geral da nossa PG é essa, né? AN igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Onde o N vale 9, A1, que é a quantidade de tábuas na primeira fila, é 1. 2 é a nossa razão. N é 9, né? Menos 1. Como é que vai ficar isso? Vai ficar a 9 igual a 1, que multiplica 2 elevado 9 menos 1, 8. Então eu vou ter a 9 igual. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, ou seja, eu poderia ter aqui 1, que multiplica 2 à oitava, que nós já vimos que dá 256, multiplicando 1 vezes 256, vamos obter o próprio 256. Por quê? Porque o 1 é elemento neutro da multiplicação. Com isso, podemos chegar à seguinte conclusão: que a nona pilha será composta por 256 tábuas. Certo? Bem, isso daqui responde à primeira pergunta. A segunda: se cada tábua possui 0,5 centímetros de espessura, basta multiplicar esse valor pela quantidade de tábuas da nona pilha, né? Então, nós sabemos que 0,5 centímetros é a espessura de cada tábua. E 256 é a quantidade de tábuas na nona pilha, ou seja, é o nosso A9. Então, se nós multiplicarmos, como vimos agora há pouco, 0,5 por 256, nós vamos obter 128 centímetros. Só que a pergunta, né, deve ser dada em metros. Então, eu tenho que 128 centímetros, né, serão transformados em metros. O que vai nos corresponder, conforme aquela regra de 3, professor, ainda não acompanhei direito aquela regra de 3, então vamos refazê-la aqui. Qual é a relação aqui entre metro e centímetros? Metro e centímetros. 1 metro tem 100 centímetros, né? Quem trabalha com trena, com fita métrica, está bem familiarizado. Vamos ter uma quantidade X para 128 centímetros. Aí aplica a regra de 3 normal. Eu vou ter 100 vezes X, 100x. Isso vai ser igual
a 1 vezes 128. X vai ser igual a 128 dividido por 100. Se eu estou dividindo por 100, né, basta deslocar a vírgula 2 casas da direita para a esquerda. Então, nós vamos ter 1,28 metros. E concluímos aí a questão respondendo a letra B do exemplo. Muito bem, agora chegou o momento do nosso desafio do dia. Então, preste atenção que vamos resolver agora. Desafio do dia. A teoria malthusiana foi desenvolvida por Thomas Robert Malthus. Nasceu em 1766 e faleceu em 1800. Ele era um clérigo, um padre anglicano britânico. Além de intelectual influente, né, em sua época, ele atuava nas áreas da economia, política e demografia. Certa ocasião, ele defendeu, ou melhor, defendia, né, a teoria de que a população mundial crescia numa progressão geométrica, isto é, a cada 25 anos ela dobrava de produção. Ela dobrava a cada 25 anos. A produção de alimentos em progressão aritmética. Então vamos lá. Estaria Thomas Malthus certo? Vamos ver. O que ele falou aqui? Ele falou que em PG, na PG, a população mundial crescia, né? E em PA era a produção de alimentos. Então, repare, na progressão geométrica, cada 25 anos dobrava. E ele diz assim, sabendo que em 1800 a população mundial era de cerca de 1 bilhão de pessoas, e em 2000, 6 bilhões, então vamos lá. Ele estava em 1800. 1800, ele tinha aproximadamente 1 bilhão de pessoas. A população. Se a cada 25 anos, ela dobrava, então 1825 teria 2 bilhões. 1850 teria 4, que é o dobro de 2, né? 4 bilhões. 1875 teríamos 8 bilhões. 1900 teríamos 10 bilhões. Em outras palavras, no intervalo de 25 anos, a cada 25 anos, era dobrado. Ora, em 2000, no ano 2000, a população tinha mais ou menos 6 bi. Se em 2000 ele tinha 6 bi, se ele tivesse correto, 1875 não poderia ter 2000 não deveria ser de 6 bilhões, né? Porque para ele esse resultado teria sido superado, segundo a teoria de Malthus, né? Em 1875, se ele estivesse certo, estaríamos com 8 bi.
Só que atualmente, vamos dizer assim, hoje, aproximadamente hoje, né, nós estamos em 2017, mas aproximadamente, temos 6 bilhões, ou seja, ele não estava correto, a teoria dele estava errada, não estava correta. 1925, 32 bi, 1950, 64 bi, 1975, 128 bi, e 2000, 256 bi. A teoria malthusiana não tinha nada de correto. Obrigado, professor Carlos. No nosso segundo desafio do dia, né, nós temos uma pegadinha em relação às perguntas. Então, vamos prestar atenção nelas aí. Uma indústria produz 30 mil unidades de um certo produto no primeiro bimestre de 2015. Supondo que sua produção tenha duplicado a cada bimestre, responda. Letra A. Quantas unidades desse produto foram produzidas no último semestre de 2015? Então, vamos prestar atenção, né? Que esse tipo de pergunta aqui, elas são muito maliciosas. Então, vamos considerar que a produção dobre a cada bimestre. Então, nós teríamos aqui mês 1 e mês 2, primeiro bimestre. Isso daqui seria o nosso A1, que corresponde a 30 mil. Certo? E assim sucessivamente. Mês 3 e mês 4 seria o nosso A2, que corresponderia, já que está dobrando, 60 mil. Mês 5 e mês 6 corresponde a 120 mil. Então, esse daí seria o primeiro semestre. Ele quer saber no último semestre de 2015. Então, eu tenho que contar a partir de onde? Do mês o quê? Do mês 7, 8. Mês 7, 8. Então, nós teríamos mês 7 e mês 8. A produção de quanto? 240 mil. E esse cidadão aqui seria o nosso... Aqui é o A3, né? Esse daqui seria o A4. No mês 9 e mês 10, a produção seria de quanto? É 240 mil. Aqui seria de 480 mil. E no último bimestre desse ano, no mês 11 e mês 12, nós teríamos 960 mil. A pergunta é, aqui é o nosso A5 e aqui o nosso A6. Ele quer saber no último semestre. O último semestre corresponde ao conjunto dos últimos 6 meses, ou seja, seria a soma disso daqui, ó. Somando tudo isso daqui, nós vamos obter o resultado de 1.680.000. Deixa eu ajeitar isso daqui. Não está no padrão. Nós teríamos 1.680.000 unidades. A segunda pergunta é a seguinte: e qual foi o total de unidades produzidas em 2015? Bem, nós já temos o do primeiro semestre, basta somar agora com a do primeiro semestre, que é essa daqui, ó. Correto? Então, nós vamos ter
30 mil mais 60 mil, 90 mil. 90 mil mais 120, né? Daria 210. Então, vamos copiar aqui. Vamos somar aqui esse cidadão mais 210 mil. Vamos colocar a resposta aqui. Daria 1.890.000 unidades produzidas em 2015. Com isso, concluímos a correção dos desafios. Esperamos que a aula tenha sido proveitosa. No mais, né, desejamos a todos aí uma excelente tarde e até amanhã. Bom descanso a todos. Agradecemos a participação de todos vocês e até amanhã.